Ô Gilson, eu também sou de Belo Horizonte e também estou preocupado, tenho estudado, não só tenho estudado, mas tenho tomado medidas. A minha questão é essa. Por razões que seria longo, agora não vamos ter tempo, o chamado trabalho de base, que produziu tantos militantes e que geraram ferramentas importantes como o MTST, o MST, a CUT, a Central de Movimentos Populares, que é durante os anos 70, 80, 90, o método Paulo Freire foi intensamente aplicado na formação de militantes populares no Brasil. O Lula é resultado do Paulo Freire, né? No exterior eu sempre digo, se eu tivesse que citar um nome para explicar o fenômeno Lula, seria Paulo Freire, que deu aos nossos oprimidos o senso de protagonismo político e social, e nós abandonamos o trabalho de base nas últimas décadas. Na medida em que os nossos militantes foram sendo absorvidos por instâncias governamentais, em nível, seja do parlamento, prefeituras, governos estaduais e governo federal, não houve uma reprodução. E, além do que, o movimento popular mais extenso e mais que funcionava como uma espécie de estufa de sementes dos demais movimentos populares, que eram as comunidades eclesiais de base, que chegaram a ser 100 mil no Brasil, foram atropeladas por 34 anos de papas conservadores, o João Paulo II e o Bento XVI. Então, como a física ensina que não há espaço vazio, na medida em que o trabalho de base foi sumindo das periferias, da zona rural, esse espaço foi sendo progressivamente ocupado pelo fundamentalismo religioso, pelo narcotráfico e pelas milícias. Então, hoje não é fácil essa inserção da esquerda, dos progressistas, nas áreas populares. Pedagogia existe, né? E então eu falei que tenho tomado medidas efetivas. Eu estou escrevendo, já publiquei dois, uma tetralogia, né, sobre os evangelhos, uma reinterpretação dos evangelhos na linha da teologia da libertação, mas em linguagem popular. Então já lancei pela editora Vozes o Jesus Militante, que trata do primeiro evangelho a ser escrito, que é o de Marcos. Lancei o Jesus Rebelde, sobre o segundo evangelho, que é o de Mateus. Já está pronto e deve sair agora no primeiro semestre de 2025 o Jesus Revolucionário, sobre o evangelho de Lucas. E depois virá o evangelho de João, que é Jesus Amoroso. Então é uma contribuição que eu estou dando porque a única maneira que eu encontro de diálogo com os fundamentalistas religiosos é através da pedra angular que eles utilizam, que é a Bíblia. Se a gente não conseguir convencê-los de que a leitura que eles fazem da Bíblia é equivocada, é inútil, malhar em ferro frio. Então a gente precisa trabalhar, né, para poder, no mínimo, tirar a estabilidade deles nessas interpretações fundamentalistas que fazem da Bíblia. Então, eu tenho trabalhado intensamente nisso, já, como disse, dois livros, né, que podem ser acessados aí no freibeto.org, né, que é minha livraria virtual, e trabalhando em outros textos. Mas é importante, eu tenho insistido muito isso com o governo Lula, voltar a uma maciça educação política do nosso povo, né? A SECOM teria esse potencial. Se conseguisse fazer uma articulação entre Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Igualdade Racial e SECOM, sabe, seria um sucesso a educação política. O Lula está preocupado com isso, mas por razões, né, mis que você conhece como eu, toda a burocracia, o peso do governo, essas coisas não foram ainda devidamente agilizadas pelo Ministério que é responsável por esse trabalho, que é a Secretaria-Geral do ministro Márcio Macedo,
que ele até criou uma Secretaria de Educação Popular, mas ela é muito insuficiente e carece até de recursos para o alcance que o Brasil exige, né? Nós precisaríamos ter, eu disse isso ao presidente, pelo menos 50 mil educadores populares disseminados aí pelo país.